6. Você é o que eles comem. É. No anto me sento com a doutora Raquel Carmody para uma xícara de chá. Universidade Harvard. Ela me fala sobre o momento em que se deu conta de que estávamos encarando a dieta humana de uma forma completamente errada. Ela havia concluído sua dissertação de mestrado sobre o efeito do cozimento no valor nutritivo dos alimentos e estava apresentando sua defesa. Ao final do encontro, o examinador sentado na extremidade mais afastada da mesa levantou-se e lhe entregou uma pilha de periódicos com artigos científicos recém-publicados. Ao serem espalhados na frente dela, Carmody percebeu os termos microbioma e microbiota intestinal em quase todos os títulos. Seria bom você pensar um pouco em como tudo isto afetaria suas conclusões, ele disse. A quantidade de energia que podemos extrair da alimentação determina toda a biologia, explica Carmody. É provável que a aparência de um organismo e a forma como ele se comporta tenham a ver com o modo como obtém seu alimento. O problema foi que, examinando como os seres humanos digerem sua comida a partir da perspectiva da biologia evolucionista, eu estava estudando apenas metade do problema. Carmody vinha se concentrando nos processos digestivos que ocorrem no intestino delgado, mas à medida que revistas prestigiosas como Nature e Science começaram a publicar edições especiais sobre o papel da flora bacteriana intestinal na nutrição e no metabolismo, ela percebeu que sua pesquisa, bem como a de todos os outros estudiosos da nutrição humana, não seria capaz de abarcar todas as respostas. O que tínhamos, Carmody me conta, era uma maneira totalmente incompleta de pensar sobre a dieta. Toda a nossa perspectiva sobre a nutrição mudou. Até recentemente, tudo que importava era o que ocorria no intestino delgado. Esse tubo comprido e fino, que sai do estômago, que funcionaria como um liquidificador, é onde tudo acontece no tocante à digestão humana. Enzimas bombeadas do estômago, do pâncreas e do próprio intestino delgado decompõem as moléculas maiores da comida em outras menores, capazes de atravessar as células da mucosa intestinal e chegar à corrente sanguínea. Proteínas, como colares de pérolas retorcidos e dobrados, são reduzidas a pérolas individuais, chamadas aminoácidos, e cadeias mais curtas desses blocos de construção. Carboidratos complexos são fatiados em porções mais controláveis, chamadas açúcares simples, como a glicose e a frutose. E as gorduras são reduzidas às suas partes constitutivas, gliceróis e ácidos graxos. Essas unidades menores realizam sua atividade no corpo, criando energia, construindo carne e sendo readaptadas para nosso próprio uso. Segundo o dogma, a nutrição humana essencialmente termina ao final do tubo de 7 metros que compõe o intestino delgado, que é seguido pelo outro, bem mais curto, porém mais largo, o intestino grosso. Mas esta seção relativamente suja do intestino tem sido deixada de lado até agora, como se não passasse de um enorme tubo de esgoto. Na escola, muitos de nós aprendemos que, enquanto o intestino delgado servia para absorver os nutrientes, a função do intestino grosso era absorver água e coletar as sobras de comida, deixando-as prontas para serem excretadas. Assim como ocorreu com o apêndice, que de inútil não tem nada. A importância do intestino grosso tem sido negligenciada. O biólogo e microbiologista russo vencedor do Prêmio Nobel, Ilya Mishkov, fez grandes
descobertas de células imunológicas na última década do século XIX e achava que todos viveríamos melhor sem um intestino grosso. Ele escreveu: muitas investigações feitas no caso do homem parecem ter constatado a ausência de poder digestivo no intestino grosso. Felizmente, já percorremos um longo caminho desde as reflexões de Michiko sobre o intestino grosso. Reconhecemos décadas atrás que esse órgão, no mínimo, também absorvia vitaminas cruciais, sintetizadas por sua colônia de micro-organismos. Sem eles, nossa saúde ficaria prejudicada. David Vetter, o menino da bolha, mantido quase livre de germes e em isolamento na década de 1970, tinha sua dieta suplementada por diversas vitaminas para compensar sua falta de micróbios. Mas a contribuição da microbiota para a nutrição vai muito além das vitaminas. De fato, para algumas espécies, comer seria quase inútil. Sem os serviços de extração de nutrientes prestados por seus micro-organismos. As sanguessugas e os morcegos vampiros, que se alimentam de sangue, dependem ao extremo da microbiota para sua nutrição. Apesar das propriedades vivificantes, o sangue não é o mais nutritivo dos alimentos. É rico em ferro, claro, daí o gosto metálico, e também em proteína, mas fornece muito pouco em termos de carboidratos, gorduras, vitaminas e outros minerais. Sem seus micróbios do intestino para sintetizar esses elementos que ficariam faltando, essas espécies hematófagas teriam dificuldades para sobreviver. O panda gigante é outro clássico. Embora seja um carnívoro com C maiúsculo na árvore da vida, pois se inclui entre seus colegas ursos, o urso cinzento, o polar e outros, assim como entre os leões, lobos e outros primos ferozes, não é carnívoro com letra minúscula, comedor de carne. Tendo trocado a carne pela delícia dietética que é o bambu, o panda gigante voltou as costas ao seu passado evolutivo. Seu sistema digestivo simples carece do grande comprimento que apresenta dos herbívoros mais perfeitos como vacas e carneiros. Com isso, o intestino grosso e seus habitantes microbianos ficam com muito trabalho por fazer. Além disso, os pandas têm o genoma de um carnívoro, montes de genes que sintetizam enzimas capazes de decompor as proteínas da carne, mas nenhum que codifique enzimas para decompor polissacarídeos de plantas duras. Carboidratos. Por dia, o panda mastiga 12 quilos de talos de bambu secos e fibrosos, mas somente 2 quilos são digeridos. Sem sua microbiota, essa cifra se reduziria a quase nada. Mas o microbioma do panda gigante, ou seja, os genes contidos em sua microbiota, conta com um conjunto de genes especializados em quebrar moléculas de celulose, que costumamos encontrar no microbioma de herbívoros como vacas, cangurus e cupins. Com esses genes, e os micróbios que os possuem, do seu lado, o panda gigante escapou das limitações de seu passado carnívoro. Portanto, como você pode ver, a microbiota não deve ser ignorada quando se trata da nutrição. Em certo sentido, os seres humanos não diferem tanto assim das sanguessugas, dos morcegos e dos pandas. Alguns dos alimentos que ingerimos são digeridos pelas enzimas codificadas por nosso próprio genoma e depois absorvidas no intestino delgado. Mas muitas moléculas de comida, na maior parte as indigeríveis, acabam sobrando. Elas seguem seu caminho até o intestino grosso, onde encontram uma grande e ávida multidão de micróbios.
prontos para decompô-las usando suas próprias enzimas. Após se alimentar, a microbiota libera novas sobras. Essas moléculas, junto com a água de que nos falaram na escola, são absorvidas pelo sangue. Elas são, como veremos adiante, mais importantes do que imaginávamos. Infelizmente, a solução da obesidade não é tão simples como contei no último capítulo. As consequências do uso de antibióticos e de ingeri-los com a nossa comida com certeza merecem nossa atenção, sobretudo em crianças. Mas ainda não estamos fora de perigo. Como indica o trabalho de Martin Blaser sobre baixas doses de penicilina e uma dieta rica em gorduras em camundongos, dificilmente esses medicamentos são a única causa do aumento de peso e das outras doenças do século XXI. A dieta também tem seu papel, só não é o que você esperava. A forma como comemos mudou. Percorra os corredores de um supermercado. Apesar de saber que os alimentos podem ter duas origens, vegetal ou animal, você ficará perplexo em se dar conta de que a aparência da comida que eles vendem em nada lembra plantas ou animais. Para começo de conversa, metade dos corredores estão cheios de comida dentro de embalagens de papelão, sacolas de plástico e garrafas. Quantas plantas e animais vêm em caixas de papelão? Brócolis, frango, maçãs? Tudo bem, às vezes os ingredientes brutos são embalados deste jeito, mas estou me referindo aos biscoitos, chips de batatas, refrigerantes, refeições prontas e cereais matinais. Fora do supermercado a mudança continua. Fast food e refeições prontas. Para quem não tem tempo de cozinhar. Latas de refrigerantes e garrafas de suco. Para quando achamos a água muito sem gosto, comida para viagem para as noites de sexta, sanduíches prontos para o escritório. A maioria de nós já não tem pleno controle do que come. Cozinhamos nossas próprias refeições menos que em qualquer outra época e é muito raro nós mesmos as cultivarmos. Quase toda a comida, de plantas a animais, é produzida por meios intensivos, quimicamente reforçada e restrita em termos espaciais. É provável que mesmo aqueles entre nós que pensam ter uma dieta saudável a estão comparando com a média, um padrão bem baixo. Mas o que é uma dieta saudável? Os conselhos a respeito do assunto parecem mudar com a mesma frequência com que as pessoas trocam de roupa. Mas um fato está claro: algo na alimentação moderna não está funcionando bem. O número de pessoas obesas e com excesso de peso mundo afora alcançou proporções tais que o termo pandemia seria mais apropriado que epidemia. Além da questão do peso, uma dieta ruim também agrava uma série de doenças. De artrite a diabetes, sendo responsável pela maioria das mortes no mundo desenvolvido, de doença cardíaca, derrame, diabetes ou câncer. Muitos dos distúrbios acarretados ou agravados por uma alimentação ruim são considerados doenças do século XXI, inclusive síndrome do intestino irritável, doença celíaca e uma série de distúrbios ligados ao excesso de peso. O problema é que ninguém parece ser capaz de concordar sobre o que constitui a melhor dieta. Defensores de diferentes dietas populares adoram falar sobre os benefícios de sua estratégia escolhida, ainda que as abordagens mais comuns adotem posturas muito divergentes sobre quais grupos de alimentos são bons e quais são maus. Parece haver uma explicação lógica em termos
evolutivos por trás de cada regime popular, bem como alegações de perda de peso e melhoria da saúde para respaldar todas elas. Talvez o simples ato de assumir o controle de sua dieta já seja suficiente para gerar uma melhoria, não importando se você está adotando uma abordagem com poucos carboidratos, poucas gorduras ou baixo índice glicêmico. A teologia das dietas mais populares atualmente se reduz a um princípio básico: é assim que os seres humanos deveriam se alimentar, tendo perdido de vista o que constitui uma dieta humana normal. Voltamo-nos aos nossos ancestrais. Pré-agricultores, caçadores-coletores, homens das cavernas e até pré-humanos. Comedores de alimentos crus, que mais lembram nossos primos entre os grandes primatas do que nossos indivíduos modernos. Mas talvez não precisemos retroceder tanto assim. Afinal, nossos bisavós não sofriam das doenças de que nos queixamos hoje, e eles nasceram apenas uns 100 anos atrás. Com certeza. Em comparação com os supermercados cheios de caixas de papelão e dos restaurantes de fast food dos dias atuais, a abordagem deles em relação à comida era drasticamente diferente da nossa. Uma forma de termos uma boa ideia do que os seres humanos deveriam comer é examinando populações cuja vida ainda não foi impregnada pela agropecuária intensiva, pela alimentação globalizada e por escolhas dietéticas baseadas na conveniência. A população da aldeia rural de Boupon, em Burkina Faso, por exemplo. Uma equipe de cientistas e médicos italianos decidiu comparar as crianças dessa aldeia africana com um grupo de crianças urbanas de Florença, na Itália. Seu objetivo era aprender mais sobre o efeito da dieta na flora intestinal de cada um desses grupos. As pessoas de Boupon levam a vida de um modo não muito diferente dos agricultores de subsistência que viviam no planeta há cerca de 10.000 anos, logo após a Revolução Neolítica. Esse foi um período decisivo de nossa evolução. A humanidade havia deparado com duas ideias importantes: domesticar animais e cultivar alimentos vegetais. Além dos benefícios óbvios de um suprimento estável de comida, a Revolução Neolítica permitiu que grupos de seres humanos abandonassem o estilo de vida nômade e se fixassem em um só lugar. Com isso veio a oportunidade de desenvolvermos estruturas permanentes, vivermos em grupos maiores, infelizmente, sofrermos com as doenças infecciosas que se desenvolvem em grandes populações. Isso marcou o início de nossa cultura e de nossa dieta moderna. Para a alimentação de nossos ancestrais, a agricultura e a criação de gado significavam um suprimento constante de cereais, leguminosas, verduras, em alguns locais, ovos, leite e um pedaço ocasional de carne. Em alguns lugares, pouca coisa mudou. Na aldeia de Boupon, a dieta local é típica da África rural. O painço e o sorgo são transformados em farinha e misturados num mingau saboroso, mergulhado num molho de legumes cultivados no local. Vez ou outra, um frango é abatido e comido, e durante a estação chuvosa os cupins às vezes oferecem uma guloseima apetitosa. Esse não é bem um plano de refeições que faria sucesso num livro sobre a dieta ideal, tipo o que deveríamos comer. Mas é provável que seja mais representativo da dieta de nossos ancestrais recentes do que uma típica dieta da moda no estilo caçadores-coletores e rica em carne. As crianças italianas, enquanto isso, estavam comendo produtos comuns de uma dieta ocidental moderna: pizzas, massas, montes de carnes e queijos.
sorvetes, refrigerantes, cereais no café, chips de batatas, e assim por diante. Não surpreende que esses dois grupos de crianças tivessem micro-organismos totalmente diferentes nos intestinos. Enquanto as crianças italianas tinham sobretudo bactérias pertencentes ao filo Firmicutes, a microbiota das crianças de Burkina Faso era dominada pelo filo Bacteroidetes. Mais de metade dos micróbios nos intestinos das crianças africanas pertenciam a um só gênero, Prevotella, e outros 20% eram do gênero Chilanibacter. Mas esses dois gêneros, que pareciam tão importantes para elas, estavam completamente ausentes do intestino das crianças europeias. Esses dados evidenciam a quantidade absurda de gordura e açúcar, carboidratos simples, que as crianças italianas estão comendo. Todos nós achamos que consumimos demais esses tipos de comida e que, acima de tudo, eles são responsáveis pela epidemia de obesidade e doenças associadas ao peso. Com certeza, o meio mais rápido de engordar um rato de laboratório é alimentá-lo com uma dieta rica em gorduras e açúcar. É o que os cientistas que estudam o microbioma chamam de a dieta ocidental. Após apenas um dia comendo. Assim, a flora intestinal dos ratos já terá mudado sua composição e seus habitantes estarão utilizando um conjunto diferente de genes. 2 semanas após a mudança para a dieta ocidental, os ratos começam a engordar. Será que a recíproca é verdadeira? Será que retornar a uma dieta pobre em gorduras e carboidratos é suficiente para reverter as alterações microbianas? Provocar perda de peso? Ruth Ley, a mulher que pela primeira vez notou a alta proporção de Firmicutes em relação a bacteroidetes em seres humanos obesos. Quis saber se o equilíbrio entre as espécies encontrado em pessoas esguias voltaria ao normal nas pessoas com excesso de peso caso elas fizessem uma dieta. Assim, ela usou pesagens e amostras fecais de voluntários humanos obesos que estavam inscritos num teste de dieta. Os voluntários tiveram que seguir uma dieta pobre em carboidratos ou pobre em gorduras durante 6 meses. Seu peso foi registrado e amostras de sua flora intestinal foram examinadas antes e durante o experimento. Os dois grupos perderam peso nesse período, e a proporção entre Firmicutes e bacteroidetes ficou de acordo com a quantidade de peso corporal que haviam perdido. Intrigante foi que essa alteração microbiana só ficou evidente depois que os voluntários haviam perdido certa proporção de seu peso. Para aqueles que estavam adotando uma dieta pobre em gorduras, foi necessária uma perda de 6% de seu peso antes que a quantidade relativa de bacteroidetes começasse a refletir seus esforços. Trata-se de uma perda de peso de 5,4 kg para uma mulher obesa de 1,68 metros com um peso inicial de 91 kg. Para aqueles que estavam num regime pobre em carboidratos, uma perda de peso de apenas 2% já foi suficiente para começar a afetar a proporção microbiana, uma perda de 1,8 kg para a mesma mulher obesa. Ainda precisamos verificar se essa discrepância na perda inicial de peso necessária para levar a microbiota a um melhor equilíbrio observada em apenas 12 voluntários é significativa, assim como a importância da própria proporção microbiana. Mas é interessante mencionar que as dietas pobres em carboidratos são famosas por seus resultados rápidos, embora em períodos de dieta mais longos as dietas pobres em gorduras alcancem e às vezes ultrapassem as dietas pobres em carboidratos em termos de perda de peso total. No experimento de Ley, porém,
tanto uma quanto outra dieta também eram de baixa caloria, permitindo às mulheres 1.200 a 1.500 calorias por dia e aos homens 1.500, 1.800. O fato é que adotar uma dieta que seja pobre o suficiente em calorias por um período de tempo significativo sempre resultará em perda de peso, não importando se é pobre em gorduras ou em carboidratos, se só permite que você se empanturre nos fins de semana ou se deixe de fora os cereais. Laticínios da Revolução Neolítica. Mesmo dietas de nutrientes balanceados, que não reduzem o teu relativo de gordura nem de carboidratos, resultam em perda de peso, desde que a ingestão calórica seja baixa. Lei e outros agora acreditam que a relação entre firmicutes e bacteroidetes pode corresponder aos hábitos alimentares, mais do que reflete a própria obesidade. Se qualquer dieta pobre em calorias funciona, será que faz sentido restringir a ingestão de gorduras ou carboidratos? Fazer declarações genéricas de que gorduras ou carboidratos fazem mal à saúde não faz jus à grande complexidade desses alimentos. Trata-se de ignorar o fato de que são cruciais para a sobrevivência. É muito difícil avaliar a reação até então desconhecida da microbiota à ingestão de gordura e açúcar, mesmo em condições experimentais. Imagine que você quer usar camundongos para testar o impacto de uma dieta rica em gorduras sobre sua flora intestinal. Você suplementa a ração normal com gordura extra e vê o que acontece. Mas agora seus camundongos estão recebendo muito mais calorias do que antes, de modo que você não sabe se as alterações se devem ao aumento de consumo de gordura ou de calorias. Assim, em vez disso, você aumenta a ingestão de gorduras, mas mantém a ingestão calórica constante, reduzindo a quantidade de carboidratos na ração deles. O problema é que agora você não sabe se eventuais mudanças se devem ao aumento da gordura ou à redução nos carboidratos. Nada na nutrição pode ser estudado de forma isolada. Como eu disse, por camundongos em uma dieta rica em gorduras mais pobre em carboidratos causa uma mudança na composição microbiana e um aumento no peso. Junto com essas alterações vem um aumento na permeabilidade da mucosa intestinal, na quantidade de lipopolissacarídeos no sangue e de marcadores de inflamação. Essas mudanças foram associadas não apenas com a obesidade, mas com diabetes tipo 2, doenças autoimunes e transtornos mentais. Uma dieta rica em açúcares simples como a frutose parece criar as mesmas mudanças, ao menos em roedores. Assim, parece que gordura e açúcar demais fazem mal a você e que o aumento de seu consumo acompanha o aumento da obesidade em muitos países ao redor do mundo. Mas eis o paradoxo: no Reino Unido, em partes da Escandinávia e na Austrália, em contraste com a imagem da mídia, de uma pessoa morbidamente obesa agarrada a um hambúrguer e um milkshake super doce, o consumo de gordura e açúcar na verdade caiu. Desde a Segunda Guerra Mundial. No Reino Unido, a Pesquisa Nacional de Alimentação, conduzida pelo governo, manteve registros da ingestão de alimentos nos lares britânicos de 1940 a 2000. As estatísticas contrariam todas as nossas suposições sobre as mudanças na nossa dieta ao longo do tempo. Por exemplo, em 1945, o teor de gordura médio da dieta britânica era de 92 gramas por pessoa por dia. Em 1960, quando pouquíssimos britânicos tinham excesso de peso, era de 115 gramas. Mas, em 2000, havia caído para 74 gramas por dia.
Mesmo decompor a gordura em seus diferentes ácidos graxos, saturados e insaturados, não oferece uma explicação. Os ácidos graxos, tradicionalmente considerados mais benéficos para nós, os insaturados, formam uma parcela cada vez maior da ingestão de gorduras dos britânicos. Manteiga, leite integral e banha de porco estão em queda, e leites desnatados, óleos e peixe estão em alta. No entanto, os britânicos continuam engordando. Examinar a relação entre ingestão de gordura, como uma proporção do consumo total de energia, e IMC tampouco revela qualquer ligação. Em 18 países europeus, não foi observada qualquer associação entre o IMC médio e a ingestão média de gordura nos homens. A proporção de gordura que os homens ingeriam e seu peso não estavam relacionados. Nas mulheres, a relação foi contrária à esperada. Países com maior ingestão de gordura, até 46% da dieta, tinham IMCs médios menores, e aqueles com menor ingestão de gorduras, até 27% da dieta, tinham IMCs maiores. Comer mais gordura não necessariamente vai deixá-lo mais gordo. Quanto ao consumo de açúcar, é mais difícil avaliá-lo porque a pesquisa coletou dados sobre tipos de comida, mas não sobre o teor de açúcar. De qualquer forma, o consumo de açúcar de mesa, geleias, bolos e artigos de confeitaria diminuiu ao longo do tempo. No caso do açúcar de mesa, o consumo despencou de uma média estonteante de 500 gramas semanais por pessoa, no fim dos anos 1950, para cerca de 100 gramas semanais por pessoa em 2000. Porém, os britânicos agora consomem muito mais suco de fruta e cereais matinais açucarados do que no passado. No geral, as estimativas são de que, desde a década de 1980, os britânicos venham ingerindo cerca de 5% menos açúcar. Desde a década de 1940, lembrando que isso inclui o período de racionamento durante e após a Segunda Guerra Mundial, é provável que o declínio tenha sido bem maior. Os australianos também reduziram sua ingestão de açúcar a partir dos anos 1980, enquanto costumavam consumir cerca de 30 colheres de chá por dia em 1980, em 2005 o consumo havia caído para 25 colheres. Nesse mesmo período, 3 vezes mais australianos se tornaram obesos. Um aumento no consumo geral de calorias tampouco parece explicar essas mudanças. A Pesquisa Nacional de Alimentação do Reino Unido mostra que, na década de 1950, a ingestão calórica média por dia, para adultos e crianças combinados, atingiu 2.660 calorias, mas em 2000 havia caído para 1.750 calorias por pessoa por dia. Mesmo nos Estados Unidos, alguns estudos apontam que a ingestão calórica caiu durante períodos de aumento de peso em geral. Os números da Pesquisa Nacional de Consumo de Alimentos do Departamento de Agricultura norte-americano, USDA, mostram uma queda na ingestão energética, de 1.854 calorias para 1.785 calorias por pessoa por dia entre 1977 e 1987. Ao mesmo tempo, a ingestão de gordura caiu de 41% para 37% da dieta. Nesse meio tempo, a proporção de pessoas com excesso de peso cresceu, passando de 1/4 para 1/3 da população. Um simples excesso nas calorias que entram em relação às que saem parece ter contribuído para esse cenário em certos períodos em alguns lugares, mas muitos cientistas
observaram que isso não é suficiente para explicar a grande escala que a epidemia da obesidade alcançou nos Estados Unidos e em outras partes. Não estou dizendo que gordura e açúcar não nos fazem mal quando consumidos em excesso, eles podem fazer, sim. Nem que o consumo de um deles, ou ambos, não cresceu no mundo como um todo, pois provavelmente cresceu. Pelo contrário, é que, como nas dietas experimentais em camundongos, um aumento no consumo de um nutriente deve afetar o consumo de outros, sobretudo se a ingestão calórica total permanecer estável. Saber se é o açúcar ou a gordura que está causando a epidemia de obesidade tem sido o grande debate nos últimos anos. Mas e se não for nem uma coisa nem outra? Se mudanças no consumo de gordura, açúcar e calorias não dão conta de explicar plenamente o aumento da obesidade, o que daria? À medida que mais pessoas vêm engordando, temos indagado o aumento de que na nossa alimentação pode explicar esse ganho de peso? A resposta parecia óbvia: gordura e açúcar. Em muitos lugares, um aumento no consumo desses dois elementos foi acompanhado de um aumento na prevalência de obesidade. Mas apesar de o consumo excessivo de gordura ter um apelo intuitivo como a causa do aumento de peso, a questão não é tão simples como parece. Quando vemos a gordura excessiva em nosso corpo, tendemos a compará-la à gordura excessiva em nossa alimentação. Mas isso não faz o menor sentido. A gordura em nosso corpo pode ser criada a partir de qualquer fonte de alimentação que precise ser armazenada: proteína, carboidrato ou gordura. Embora intuitivamente acreditemos que deveria ser o contrário, na verdade, não existe grande diferença entre a ingestão de gordura na dieta das crianças em Burkina Faso e na Itália. As crianças de Boupon consumiam cerca de 14% da dieta em forma de gordura, enquanto as florentinas consumiam cerca de 17%. Se tentar encontrar o aumento de um determinado elemento em nossa dieta for simplista demais? E se devêssemos também examinar o que diminuiu? Não parece tão lógico assim associar a queda de um fator a um aumento de outro, mas trata-se de algo igualmente plausível. Voltando a examinar a dieta das crianças de Burkina Faso em comparação com as da Itália, podemos ver uma diferença clara na ingestão de um tipo de nutriente: as fibras, as verduras, os cereais e as leguminosas, que constituem o grosso da dieta de Boupon, têm alto teor de fibras. Em média, as fibras correspondem a menos de 2% da dieta de crianças entre 2 e 6 anos em Florença. Já as crianças de Boupon ingerem mais de 3 vezes essa proporção de fibra em sua alimentação, 6,5%. Uma segunda olhada nas estatísticas alimentícias dos países desenvolvidos nas últimas décadas reflete essa mesma diferença. Um adulto da década de 1940 no Reino Unido consumia cerca de 70 gramas de fibras por dia, enquanto a média atual dos britânicos é de cerca de 20 gramas diárias por pessoa. Parece que estamos consumindo menos frutas, legumes e verduras. Em 1942, ingeríamos quase o dobro dos vegetais que comemos hoje, e isso durante a guerra, quando os suprimentos eram limitados. Nossa ingestão de verduras frescas, como brócolis e espinafre, apresenta um forte declínio que não mostra sinais de que vá ceder. Nossa ingestão de leguminosas, cereais, inclusive pão e batatas, ricos em fibras, também vem caindo. Simplesmente comemos menos.
alimentos vegetais do que no passado. Examinando os genes presentes no microbioma dos habitantes de Burkina Faso, é fácil entender por que sua microbiota contém uma proporção tão grande das espécies Prevotella e Chilanibacter, 75% do total. Esses dois grupos bacterianos abrigam genes que codificam enzimas que lhes permitem decompor xilana e celulose, dois compostos químicos indigeríveis que formam a estrutura da parede celular das plantas. Com mais indivíduos dos gêneros Prevotella e Chilanibacter dentro delas, essas crianças conseguem extrair muito mais energia dos cereais, das leguminosas, das frutas, dos legumes e das verduras que compõem o grosso de sua dieta. As crianças italianas, por sua vez, não têm espécies dos gêneros Prevotella e Chilanibacter em sua microbiota. Elas não são capazes de manter a população dessas bactérias estável porque tanto uma quanto a outra requerem um influxo constante de resíduos de plantas para sobreviverem. Em vez disso, a microbiota das crianças florentinas é dominada por Firmicutes, o mesmo filo de bactérias associado à obesidade em vários estudos americanos. De fato, a relação entre Firmicutes, ligados à obesidade, e Bacteroidetes, ligados à magreza, nas crianças italianas foi de quase 3:1, em comparação com a proporção de 1:2 nas de Burkina Faso. Uma dieta rica em plantas parece resultar em uma flora intestinal magra. Então o que acontece se você dá a um grupo de americanos uma dieta animal com muitas carnes, ovos e queijos, e a outro grupo uma dieta vegetal, com muitos cereais, frutas, legumes e verduras? Já era de esperar que a composição de sua flora intestinal se alterasse. Os comedores de plantas viram um rápido aumento nos grupos bacterianos que decompõem as paredes celulares dos vegetais, enquanto os comedores de carne perderam essas bactérias e ganharam espécies que decompõem proteínas, sintetizam vitaminas e desintoxicam os compostos cancerígenos encontrados na carne queimada. O microbioma de uns começou a se assemelhar aos dos animais herbívoros, enquanto o dos outros, ao dos animais carnívoros. Um dos voluntários tinha sido vegetariano a vida inteira, mas foi designado para o grupo da dieta à base de alimentos de origem animal. Seus níveis de Prevotella, antes altos, caíram assim que ele começou a comer carne, e em 4 dias o número de indivíduos dessa espécie já havia sido superado por micróbios que preferem proteínas animais. Essa adaptação rápida mostra que pode ser muito útil se associar aos micro-organismos quando se trata de aproveitar a comida disponível. Usando essa adaptabilidade, nossos ancestrais foram capazes de explorar ao máximo o banquete de fibra na época da colheita ou um ou outro naco de carne quando matavam um animal. Trata-se de um artifício útil, especialmente para dietas que incluem ingredientes pouco comuns. É provável que um grande número dos micróbios e genes microbianos que nos permitem aproveitar diferentes tipos de alimentos originalmente tenham vindo das bactérias vivendo nesses mesmos alimentos. Alguns sugerem que nossa aliança com o gado se mostrou benéfica, não apenas pela carne e pelo leite que nos fornecem, mas também devido à transferência de micróbios que digerem fibras de seus intestinos para o nosso. A ideia de que a diminuição de nossa ingestão de fibras possa desempenhar um papel importante na epidemia da obesidade não significa que gordura e açúcar sejam irrelevantes.
Uma dieta rica em gorduras e açúcar necessariamente é pobre em outros macronutrientes, os carboidratos complexos. Como grande parte das fibras são carboidratos, incluindo os polissacarídeos, diferentes do amido, como celulose e pectina, e os amidos resistentes, encontrados em bananas, cereais integrais, sementes e até arroz e ervilhas que foram cozidos e depois esfriados, quando você aumenta o teor relativo de gordura e açúcar da alimentação, seu consumo de fibra diminui. Assim, será que nossa dieta poderia estar causando excesso de peso não por causa do alto teor de gordura e açúcar, mas devido à redução na ingestão de fibras? Lembra-se de Patrice Cani, do capítulo 2? Ele é o professor de nutrição em metabolismo que descobriu que pessoas magras têm níveis bem maiores da bactéria Akkermansia muciniphila do que pessoas com excesso de peso. Ele percebeu que essa espécie parecia estar encorajando a mucosa intestinal a se fortalecer, em parte forçando-a a produzir uma camada de muco mais espessa. Com isso, essa espécie estava impedindo que a molécula LPS bacteriana transpusesse a mucosa do intestino e penetrasse no sangue, onde causava inflamação do tecido adiposo, resultando num ganho de peso nocivo. Entusiasmado com a possibilidade de que a Akkermansia pudesse ajudar no processo de perda de peso, ou ao menos impedir seu aumento, Cani experimentou incluir um suplemento dessa bactéria na alimentação dos camundongos. Funcionou. Não apenas seus níveis de LPS caíram, mas os animais perderam peso. Porém, trata-se de uma solução temporária para um problema de longo prazo. Sem novos suplementos, a população de Akkermansia diminui. Então, como manter seus níveis altos? E o que é mais pertinente para a maioria de nós, como podemos aumentar a população que nós já temos das bactérias dessa espécie? Cani descobriu a resposta tentando aumentar a população de outro tipo de micro-organismo, as bifidobactérias. Ao proporcionar aos camundongos uma dieta rica em gorduras, ele observara que a quantidade de bifidobactérias diminuía. Isso também se aplicava aos seres humanos. Quanto maior o IMC, menos bifidobactérias essa pessoa possui. Cani sabia que esse tipo de bactéria tem uma predileção por fibras, e se perguntou se fornecer um suplemento de fibra poderia aumentar sua população em camundongos sob uma dieta rica em gorduras e mesmo deter o aumento de peso. Ele experimentou suplementar sua alimentação rica em gordura com um tipo de fibra conhecida como oligofrutose, às vezes denominada fruto-oligosacarídeo, ou FOS, encontrada em alguns alimentos, como bananas, cebolas e aspargos. Isso fez uma grande diferença. A população de bifidobactérias aumentou. Mas embora as bifidobactérias tenham parecido prosperar com a oligofrutose, foram os níveis de Akkermansia que decolaram de verdade. Após 5 semanas, um grupo de camundongos OB, geneticamente obesos cuja dieta havia sido suplementada com oligofrutose tinha 80 vezes a quantidade de Akkermansia dos camundongos OB, que não tinham recebido o suplemento de fibra. Em camundongos geneticamente obesos, a ingestão de fibra reduziu a velocidade do aumento de peso e, nos camundongos engordados por uma dieta rica em gorduras, induziu a perda de peso.
Cani testou em seus ratos com obesidade induzida pela dieta outro tipo de fibra, chamada arabinoxilano. Essa molécula responde por uma enorme parcela da fibra encontrada em cereais integrais, incluindo o trigo e o centeio. Camundongos com uma dieta rica em gorduras suplementada por arabinoxilano tiveram os mesmos benefícios à saúde que os que haviam ingerido oligofrutose. Além do aumento nas bifidobactérias, a população de bacteroides e a de Prevotella também voltaram aos níveis encontrados em camundongos magros. Apesar da dieta rica em gorduras, as fibras vedaram o intestino permeável dos camundongos, encorajaram suas células adiposas a se tornarem mais numerosas. Em vez de aumentarem de tamanho, diminuíram os níveis de colesterol e reduziram o ritmo do aumento de peso. Se oferecemos aos camundongos uma dieta rica em fibras e gordura, eles conseguem resistir à obesidade induzida pela alimentação, explica Cani. Podemos argumentar que, se não adotarmos uma dieta rica em fibras para compensar nossa alimentação rica em gorduras, isso terá um impacto deletério sobre a barreira do intestino. Sabemos que nossos ancestrais tinham uma dieta riquíssima em carboidratos não digeríveis, comendo cerca de 100 gramas de fibra ao dia, aproximadamente 10 vezes a quantidade que comemos hoje. Em nosso passado evolutivo, engordar era benéfico, permitindo que estocássemos energia em tempos de fartura para sobreviver às épocas de escassez. Portanto, é intrigante tentar entender por que o aumento de peso parece tão ruim para nós, contribuindo para o surgimento de doença cardíaca, diabetes e vários tipos de câncer. Muitos pesquisadores dizem que nosso peso atingiu proporções que vão tão além das expectativas normais do corpo humano que transpusemos o limite que leva às doenças ligadas ao excesso de peso. A pesquisa de Cani oferece mais uma pista da razão por que um processo que era tão benéfico ao longo de nossa história evolutiva se tornou tão prejudicial agora. Talvez comer gordura não seja tão ruim, contanto que haja uma quantidade suficiente de fibra na dieta para proteger a mucosa do intestino de seus efeitos. Se a ingestão de fibras estimula micróbios que fortalecem as defesas da parede intestinal, o LPS não penetra na corrente sanguínea, o sistema imunológico consegue se manter calmo e as células adiposas se tornarão mais numerosas, em vez de ficarem cheias, quase transbordando. Na verdade, talvez não sejam os micro-organismos propriamente ditos que importam, mas os compostos químicos que eles sintetizam quando decompõem a fibra alimentar, os ácidos graxos de cadeia curta, ou AGCCS que mencionei no capítulo 3. Os 3 AGCCS principais, acetato, propionato e butirato, estão presentes no intestino grosso em quantidades substanciais depois que você ingere alimentos vegetais. Esses produtos da digestão microbiana das fibras são chaves, que se encaixam em inúmeras fechaduras, e há décadas sua importância para nossa saúde vem sendo subestimada. Uma dessas fechaduras se chama receptor acoplado à proteína G43, ou GPR43, e pertence às células imunológicas. Elas ficam lá, esperando que as chaves, os AGCCS, venham destrancá-las. Mas o que fazem? Ao testar camundongos com o GPR43 desativado, que não tem essas fechaduras, uma equipe de pesquisadores descobriu que, sem esses receptores, os animais contraem inflamações terríveis e tendem a desenvolver colite, artrite ou asma. O mesmo acontece se você deixa as fechaduras intactas, mas retira as chaves.
Camundongos livres de germes não conseguem produzir AgCCS porque não têm micro-organismos para decompor fibras. Assim, suas fechaduras GPR43 permanecem fechadas, e mais uma vez, os animais se tornam propensos a doenças inflamatórias. Esse resultado intrigante nos mostra que o papel do GPR43 é oferecer uma rota de comunicação entre os micróbios e o sistema imunológico. Ao produzir chaves na forma de AgCCS, nossos micro-organismos apreciadores de fibras instruem as células imunológicas a não atacarem. Além disso, o GPR43 não está presente apenas em imunócitos, mas também nas células adiposas, que são forçadas a se dividirem em vez de aumentarem de tamanho, armazenando energia de forma saudável, quando o GPR43 é destrancado por uma chave AgCC. Esse processo também resulta na liberação de leptina, o hormônio da saciedade. Desse modo, comer fibras faz você se sentir saciado. Esquema do funcionamento das fechaduras GPR43 e chaves AgCC. Todos os três principais AgCCS são importantes, mas precisamos falar sobre um em particular. O butirato tem um lugar de destaque porque parece ser a peça que estava faltando no quebra-cabeça do intestino permeável. Já vimos que uma comunidade microbiana desequilibrada vem acompanhada do afrouxamento das cadeias que mantêm as células que revestem a parede intestinal unidas. Uma vez frouxa, a parede se torna permeável, e todos os compostos químicos, que não deveriam ser capazes disso, se infiltram na corrente sanguínea. No caminho, alertam o sistema imunológico, e a inflamação que se segue está por trás de uma série de doenças do século XXI. A função do butirato, portanto, é impedir o desenvolvimento da porosidade na parede intestinal. As cadeias proteicas que mantêm as células intestinais unidas são produzidas por nossos genes. Mas são os nossos micróbios que decidem aumentar ou diminuir a expressão dos genes que constroem as cadeias proteicas da parede do intestino. O butirato é o mensageiro que enviam. Quanto mais butirato conseguirem produzir, mais cadeias proteicas nossos genes produzirão e mais firme ficará a parede intestinal. Para isso, você só precisa de duas coisas: os micro-organismos certos, como bifidobactérias para decompor certas fibras em moléculas menores, e espécies como Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia intestinalis, Eubacterium rectale, para converter essas moléculas menores em butirato, e uma dieta rica nas fibras que vão alimentá-los. Eles vão se encarregar do resto. As descobertas de Patrice Cani e outros pesquisadores dão um novo rumo à nossa compreensão do efeito da alimentação sobre o nosso peso. Em vez de se reduzir ao simples equilíbrio entre calorias ingeridas e gastas, o vínculo que liga dieta, e particularmente o consumo de fibras, micróbios, ácidos graxos de cadeia curta, permeabilidade do intestino e inflamação crônica faz a obesidade parecer mais uma doença que afeta a regulação de energia do que um simples caso de ingestão de comida em excesso. Cani acredita que uma dieta ruim é apenas um dos caminhos para o aumento de peso e que tudo que seja capaz de desequilibrar a microbiota, inclusive os antibióticos, pode ter o mesmo efeito se permitir a passagem de LPS do intestino para a corrente sanguínea. Será que isso significa que podemos comer nosso bolo em paz desde que acompanhado de uma guarnição de ervilhas? Talvez. Vários estudos já
demonstraram que a obesidade está associada à baixa ingestão de fibra. Num estudo de jovens adultos americanos por um período de 10 anos, uma maior ingestão de fibra esteve associada a um IMC menor, independentemente da ingestão de gorduras. Em outro, que acompanhou 75 mil enfermeiras durante 12 anos, aquelas que consumiam mais fibras em forma de cereais integrais tinham um IMC sistematicamente menor do que as que preferiam cereais refinados com baixo teor de fibra. Outros estudos descobriram que acrescentar fibra a dietas de baixa caloria acelera a perda de peso. Um deles mostrou que, após 6 meses adotando uma dieta de 1.200 calorias dia, mulheres com excesso de peso perderam 5,8 quilos com um suplemento placebo e 8 quilos com um suplemento de fibra. Alterar a ingestão de fibra ao longo do tempo também parece ter um efeito sobre o peso. Um monitoramento de peso e ingestão de fibras de 250 mulheres americanas durante 20 meses revelou que, para cada grama adicional de fibra por cada 1.000 calorias, as mulheres perderam 250 gramas. Não parece muito, mas, com uma dieta típica de 2.000 calorias dia, as mulheres que aumentaram seu consumo de fibras em 8 gramas por 1.000 calorias perderam 2 quilos. Isso equivale a acrescentar meia xícara de farelo de trigo e meia xícara de ervilhas cozidas à sua alimentação diária. Os carboidratos merecem uma menção especial. Como as gorduras e as fibras, nem todos os carboidratos são iguais. Os defensores de uma dieta pobre em carboidratos sustentam que todos eles fazem mal a você, mas pense nisto. O açúcar é um carboidrato, mas as lentilhas também. Um bolo, por exemplo, compõe-se de cerca de 60% de carboidratos graças à farinha de trigo branca e ao açúcar refinado, que são rapidamente absorvidos no intestino delgado, mas o brócolis contém aproximadamente a mesma quantidade de carboidratos, que respondem por 70% de seu peso. Quase metade deles são fibras que serão consumidas pelos micro-organismos. O rótulo de carboidrato incorpora um enorme espectro de comidas, do açúcar puro aos carboidratos refinados, como o pão francês, e aos carboidratos não refinados, como o arroz integral, que costuma ter uma grande proporção de fibra totalmente indigerível. Dietas pobres em carboidratos dão a impressão de que uma colher de geleia e uma abóbora são igualmente nocivas, e por isso essas dietas tendem a ser muito pobres em fibra. O comportamento dos carboidratos em seu corpo depende muito de quais tipos de moléculas eles contêm. Sua ação não afeta apenas sua absorção de calorias, mas quais micróbios você alimenta, e, em consequência disso, a forma como seu apetite é regulado, quanta energia você armazena como gordura, quão permeável é seu intestino, com que rapidez a energia armazenada é utilizada e o grau de inflamação em suas células. Quando se trata de carboidratos, como observa Raquel Carmody, é muito importante saber se são absorvidos no intestino delgado ou no cólon depois de convertidos em AGCCS. E isso não vem escrito nos rótulos dos alimentos. Pulverizar a comida ou transformá-la em suco também afeta seu teor de fibra. Enquanto 100 gramas de trigo integral intacto contém 12,2 gramas de fibra, sua transformação em farinha integral reduz esse teor para 10,7 gramas, e o refinamento para farinha branca cai para apenas 3 gramas. Um suco de frutas de 250 ml pode conter de 2 a 3 gramas de fibras, mas a fruta que lhe deu
Origem teria fornecido 6 ou 7 gramas se tivesse sido comida. Uma garrafa de 200 ml de suco de laranja teria 1,5 grama de fibra, enquanto as 4 laranjas que originaram o suco contêm 8 vezes essa quantidade. Outra moda dietética que provavelmente afeta a microbiota é a ingestão exclusiva de alimentos crus. Uma escola de pensamento, defendida pelo professor Richard Wrangham, o biólogo evolucionista humano de Harvard que foi o orientador da doutora Raquel Carmody, sustenta que o uso do fogo pelo ser humano para cozinhar tornou possível nossa transição como espécie, para que nosso corpo crescesse e nosso cérebro também. Como Carmody descobriu em sua pós-graduação, cozinhar alimentos de origem animal e vegetal altera sua estrutura química e torna disponíveis ao corpo nutrientes que seriam inacessíveis se a comida estivesse crua. O efeito de cozinhar também se aplica aos nutrientes disponíveis à nossa microbiota. Além disso, o calor também destrói algumas das substâncias químicas de defesa presentes nas plantas, que poderiam matar micro-organismos benéficos de nossa flora intestinal. É bem verdade que ingerir comida crua ajuda a emagrecer, simplesmente porque haverá menos calorias disponíveis para serem absorvidas. Mas, a longo prazo, o efeito de uma alimentação desse tipo é tão extremo que conservar um peso saudável parece impossível. Se você monitora adeptos da comida crua por um longo período de tempo, diz Carmody, constata que não conseguem manter a massa corporal. Eles comem quantidades absurdas de comida, mesmo em termos de calorias, mas continuam perdendo peso. Os crudívoros rigorosos podem experimentar déficits energéticos tão graves que mulheres em idade reprodutiva chegam a parar de ovular. A partir de uma perspectiva evolutiva, essa com certeza não é uma boa estratégia. As evidências indicam que cozinhar não é uma mera invenção cultural para a comida ficar mais gostosa, mas uma inovação a que nossa espécie se adaptou fisiologicamente e que agora somos obrigados a continuar. Agora Carmody pretende desvendar o impacto do ato de cozinhar sobre nossa flora intestinal. Você deve estar se perguntando: se as fibras são tão boas assim, por que tantas pessoas são intolerantes ao trigo e ao glúten? Trigo e outros cereais integrais estão repletos de fibra e oferecem muitos benefícios comprovados à saúde, de reduzir o risco de doença cardíaca e asma, melhorar a pressão arterial e ajudar a prevenir derrames. Mas a popularidade da última moda em dieta, as dietas livres de qualquer coisa, baseia-se na ideia de que o glúten oculto nos grãos de trigo, centeio e cevada faz mal. O glúten é a proteína que dá maciez esponjosa ao pão. Filamentos de glúten se desenvolvem quando a massa é sovada, aprisionando então o dióxido de carbono produzido pelo levedo, o que faz o pão crescer. Trata-se de uma molécula grande, um pouco parecida com um colar de pérolas. Esse colar é parcialmente rompido por enzimas humanas no intestino delgado, deixando que cadeias menores prossigam até o intestino grosso. Não faz muito tempo, não havia alimentos livres de glúten, assim como de lactose e caseína, disponíveis em restaurantes nem em supermercados, mas o mercado dos livres floresceu na última década, seguindo a tendência crescente da culpabilização dos alimentos. Algumas pessoas querem que acreditemos que não fomos feitos para comer trigo e que consumir laticínios não é natural. Cheguei a encontrar um site alegando que os seres humanos eram a única espécie que bebia o leite de outras espécies, e que,
portanto, isso fazia mal. Não importa que essa mensagem não tão científica assim tenha chegado até mim por meio da internet, também sabidamente não utilizada entre outras espécies. O trigo, os laticínios e os compostos que eles contêm, glúten, lactose, etc., são consumidos por algumas populações humanas desde a Revolução Neolítica. Cerca de 10.000 anos atrás, mas só recentemente passaram a causar problemas. Essa história nos traz de volta ao gastroenterologista italiano Alessio Fasano, do Hospital Geral Infantil de Massachusetts, em Boston. Ele estava tentando desenvolver uma vacina para o cólera, mas acabou fazendo a descoberta inesperada da zonulina, uma proteína que afrouxa as cadeias da mucosa intestinal, tornando-a permeável. Ele percebeu que a zonulina estava por trás da doença celíaca. O glúten estava conseguindo atravessar a parede intestinal dos pacientes celíacos, que haviam se tornado porosas por causa de um excesso de zonulina, o que desencadeava uma reação autoimune que atacava as células do intestino dos pacientes. A doença celíaca tornou-se mais comum nas últimas décadas, e a única forma de tratá-la é evitando ingerir até as quantidades mais ínfimas de glúten. Mas os celíacos não são os únicos que evitam essa proteína. Milhões de pessoas se consideram intolerantes ao glúten, para o prazer dos fabricantes de alimentos especiais e a consternação de muitos médicos. Os defensores da dieta livre de glúten afirmam que sua eliminação, além de reduzir o inchaço e melhorar a função intestinal, também proporciona uma pele reluzente, energia de sobra e uma melhora na concentração. As vítimas da síndrome do intestino irritável são particularmente propensas a essa dieta. A intolerância à lactose também se tornou mais comum, sendo agora normal encontrar produtos sem lactose em todo o supermercado. Mas se trigo e laticínios fazem tão mal, por que nossos ancestrais começaram a consumi-los? No caso da lactose, o açúcar encontrado no leite. Muitas populações humanas desenvolveram a chamada persistência da lactase. Todos conseguimos tolerar a lactose quando bebês. Está no leite da nossa mãe. Nós possuímos um gene que produz uma enzima, a lactase, especificamente para decompô-la. Antes do Neolítico, esse gene desligava. Após a infância, quando a lactase já não era necessária. Mas durante a Revolução Neolítica, algumas populações humanas começaram a desenvolver a persistência do gene da lactase. Ele não desligava mais após o desmame, permanecendo ativo ao longo da vida adulta. A seleção natural para a persistência da lactase ocorreu muito rápido. Em termos evolutivos, o que significa que, se as pessoas são capazes de digerir a lactose quando adultas, é porque isso realmente as ajuda a sobreviver e se reproduzir. Em uns poucos milhares de anos, começando no Oriente Próximo, os seres humanos por toda a Europa passaram a ser tolerantes à lactose. Agora, cerca de 95% dos europeus do norte e do oeste conseguem tolerar o leite durante a fase adulta. Em outros locais, as populações humanas que pastoreiam animais, como os beduínos pastores de cabras do Egito e os tutsis pastores de Ruanda, desenvolveram a persistência da lactase de forma independente, por meio de uma mutação diferente da dos europeus. É muito pouco provável que o fato de tantos de nós sermos agora incapazes de tolerar o glúten e a lactose seja um sinal de que não fomos feitos para consumir esses alimentos. Afinal,
os ancestrais de muitos de nós, especialmente aqueles de origem europeia, os vêm consumindo há milhares de anos. É quase como se as mudanças no estilo de vida dos últimos 60 anos tivesse retrocedido quase 10.000 anos de evolução alimentar humana. Meu argumento não é que as intolerâncias dietéticas não sejam um fenômeno real, mas que a origem desses distúrbios não reside em nosso genoma, mas em nosso microbioma desequilibrado. Nós evoluímos para comer trigo e muitos de nós evoluímos para tolerar lactose como adultos, mas podemos ter ficado suscetíveis a uma reação imunológica excessiva a esses alimentos. Não são os alimentos em si, mas o que vem acontecendo com eles dentro do nosso corpo que tem causado o problema. Ao contrário da doença celíaca. Porém, a mucosa intestinal está perfeitamente intacta em pessoas com sensibilidade ao glúten. Nesse caso, parece que, por causa da desbiose, o sistema imunológico passou a se preocupar exageradamente com a presença dessa proteína. Acredito que, em vez de rejeitar o glúten e a lactose, poderíamos reconstruir o relacionamento que tínhamos com eles no pós-neolítico ao mesmo tempo que restauramos nosso equilíbrio microbiano. O escritor americano Michael Pollan tem uma afirmação famosa: devemos comer comida, não em excesso, na maioria plantas. Embora tenha escrito isso antes da revolução na nossa compreensão da microbiota, sabemos agora que esse conselho é mais válido do que nunca. Evitando comida embalada em caixas de papelão e mantidas frescas por conservantes químicos com perfis de segurança a longo prazo questionáveis, não nos empanturrando além do ponto que nosso pâncreas, tecido adiposo e apetite consigam aguentar, e lembrando que as plantas alimentam a nós e a nossos micróbios, podemos cultivar um equilíbrio microbiano que servirá de base ao bem-estar e à felicidade. Passei este capítulo inteiro defendendo as fibras, mas vale a pena enfatizar que nenhum elemento de nossa dieta está isolado. A grande complexidade dos prós e contras de qualquer tipo de alimento, seja as diferentes formas de gorduras, seja o tamanho das moléculas de carboidratos, precisa se enquadrar em nossa dieta como um todo. Não basta dizer que a gordura faz mal e as fibras fazem bem, porque o velho adágio, tudo com moderação, continua válido. Não importa o que diga a última dieta da moda. O valor da fibra está em seus efeitos sobre a comunidade específica de micróbios que nossa espécie cultivou na jornada desde nossos primórdios herbívoros até nosso presente onívoro. A anatomia de nosso sistema digestivo, com sua ênfase no intestino grosso como um lar para micro-organismos que se alimentam de plantas, e um longo apêndice que age como um refúgio e depósito, serve para nos lembrar de que não somos carnívoros e que as plantas devem formar a base de nossa dieta. O nutriente que está fazendo falta é a fibra, mas são as plantas que estamos esquecendo de comer. Às vezes penso que somos muito sortudos por termos a obrigação fisiológica de comer todos os dias. Esse é um dos maiores prazeres da vida, e é essencial. Quase nenhuma outra atividade humana é tão agradável e necessária para sobrevivência. Mas deve haver um equilíbrio entre esses dois aspectos da alimentação, o hedonismo e o sustento. O paradoxo é que, embora aqueles que vivem nos países desenvolvidos tenham acesso à maior abundância de alimentos frescos, variados e nutritivos da terra, a qualquer estação do ano, a grande maioria morrerá de doenças provocadas pela dieta e relacionadas à alimentação.
Sim, podemos jogar grande parte da culpa nas empresas multinacionais de alimentos que enchem os produtos de açúcar, sal, gorduras e conservantes. Claro que precisamos saber mais sobre as consequências das práticas agrárias intensivas e medicalizadas. Sem dúvida é verdade que médicos e cientistas ainda não possuem todas as respostas quando se trata do equilíbrio perfeito da ingestão de nutrientes. Mas, em última análise, cada um de nós é responsável por sua própria alimentação e tem a liberdade necessária para assumir o controle daquilo que come. Você é o que você come. Mais do que isso, você é o que eles comem. A cada refeição que fizer, pense um pouquinho nos seus micróbios. O que eles gostariam que você comesse hoje?